Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo Henrique, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Lago Verde, presidida pelo nobre pastor Telmi Farias de Vasconcelos. Quero cumprimentar também o nosso pastor presidente, pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da nossa magna convenção, e também o nosso coordenador da Comissão de Educação e Cultura, pastor Rosivaldo. Em nome da Comissão de Educação e Cultura, desejo compartilhar convosco a nossa leitura diária da lição de número 10 desta segunda-feira, que tem por título O Tesouro do Evangelho guardado em vasos de barro. E o texto está localizado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Escrito está: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus amados e queridos, nós vemos nesse texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, duas coisas importantes. Primeiro, o recipiente, vasos de barro, se referindo a nós, que somos vasos escolhidos pelo Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, na ocasião da conversão de Paulo, que também é chamado de Saulo, no caminho de Damasco, agora Deus ordena que Ananias vá ao encontro de Paulo, porque ele está em uma casa. E quando Ananias recebe essa missão, essa tarefa, ele começa a relutar, porque ele conhecia o histórico maléfico, as perseguições promovidas por Paulo, que também é chamado de Saulo. Mas o Senhor, diante da relutação de Ananias, o Senhor fala algo forte: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Da mesma forma, nós somos vasos escolhidos, nós somos instrumentos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando a Bíblia nos chama de vasos de barro, está fazendo menção da nossa fragilidade. Nós somos seres frágeis. Salmo de número 103, verso 14, o salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa fragilidade. Quando a Bíblia fala de vasos de barro, a Bíblia está falando também da nossa falibilidade. Somos falhos, somos suscetíveis a erros, a falhas, porém o Senhor está conosco. Quando a Bíblia fala de vasos de barro, a Bíblia está falando de nossas limitações. Somos seres limitados, dependentes do Deus Todo-Poderoso. Escute, mas o foco do apóstolo Paulo não está no recipiente, não está na fragilidade, não está na fabilidade, não está nas limitações, que é perecível, o recipiente é perecível. O foco de Paulo está no conteúdo de valor inestimável, no poder de Deus que habita em nós. Mesmo nós sendo fracos, o Senhor nos confiou os tesouros do Evangelho. E a razão do Senhor confiar tesouros para seres tão fracos, tão limitados, tão frágeis como nós, é para que entendamos que a glória não é nossa, mas a glória pertence a Deus. É para que entendamos que sem Ele nada podemos fazer e que seu poder
se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque o Senhor colocou tesouros em vasos de barro, para que nós não venhamos nos orgulhar, para que nós venhamos saber que tudo provém de Deus, que tudo pertence ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Participe da EBD neste domingo e aprenda mais das coisas concernentes ao reino dos céus. Que Deus vos abençoe.